É isso aí, pessoal, de volta desse intervalo aqui no programa Agora com eles. E vocês viram que no primeiro bloco nós falamos sobre os prejuízos de viver aí uma vida de procrastinação, né? Os efeitos, como dar esse start, dar esse clique para virar a chave. E agora nós vamos mudar um pouquinho, né? Mas seguindo a mesma linha. Eu pergunto, e como seria então uma vida que realmente vale a pena? Então é sobre isso que nós vamos conversar agora. E você já sabe que nós recebemos para essa roda de conversa aqui o nosso pastor Isaías Fernandes também. Uma vida que vale a pena, pastor? Então, pastor Serginho, preguei recentemente um sermão que o pastor Márcio me mandou algumas dicas. Ele mandou um texto de Provérbios. Filho, tão lindo. Filho, você vai pregar isso aqui, filho. E dentre, se você quiser. Tinha todos os versículos da Bíblia, que o pastor Márcio assina, ele pega de Gênesis e Apocalipse. Mas um texto me chamou a atenção, queria fazer a leitura dele, está lá em Provérbios 24:13, que é uma dica que Salomão dá. Coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Você pensar que a Bíblia tem tantos assuntos, mas ela dá uma dica, coma mel. É bom, o favo é doce. E o que Salomão está querendo dizer? Aprenda a aproveitar a vida. Aprenda a curtir. Você pode tomar um café, pastor Serginho, reclamando. Mas você pode tomar aquele café como se fosse o melhor café da vida. Aproveitando o café. Eu posso estar aqui nesse programa, aqui falando, cara, eu não aguento mais conversar, que esse monte de homens chatos, os homens cheios de problema aí para resolver. Caverna de adulão, né? Eu posso estar aqui aproveitando esse momento e falando, cara, esse vai ser o melhor momento da minha vida. Curtindo. Estou aqui com um teólogo de frases de efeito. Estou aqui com outro, aqui, um grande... ele é um stand-up comedy man vivo aqui. Gospel. Eu estou com o mestre da música, entendeu? Ele, aquele que flui com a gente aqui. Felipe Barros, a gente aproveita esse momento. O que vocês deram para o Isaías? Cara, acho que Ritalina. Acho que faltou alguma coisa, na verdade. Faltou. Hoje eu decidi não procrastinar e me declarar para todos os que eu amo. Eu amo Mas vocês. essa questão aí, a gente pensa também sobre essa doçura. E a gente tem que encontrar, por exemplo, as razões naquilo que a gente faz, pegando o princípio da celebração que o Léo nos trouxe ali. Aí eu digo para mim mesmo e para todos aqueles que se identificaram aí comigo, especialmente nesse déficit de atenção, é o que? A gente precisa gerar esse tipo de recompensa. E principalmente para nós homens, a nossa natureza, que é competitiva, a gente precisa estabelecer essas metas. O prêmio. O Como? prêmio. Olha, eu vou assistir ali a série que eu gosto, eu vou assistir o jogo de futebol, depois que eu terminar de fazer tal serviço. E com isso eu consigo me programar ali melhor e todas essas coisas vão nos parecer doce. Aí eu lembro de uma citação de Charles Spurgeon, quando ele leu a Bíblia pela 100ª vez, ele fez uma exclamação: ela me pareceu ainda mais doce. Olha só que lindo. Show de bola. Eu penso assim, cada um vai ter o seu tempo. Claro. Cada um vai ter a sua estratégia, cada um, porque somos todos diferentes. Sim. Nas nossas particularidades. Não querendo espiritualizar nada, mas assim, o que vem muito no meu coração e me ajudou muito a vencer essa questão foi um senso de urgência muito grande. Porque nós 4 aqui trabalhamos totalmente envolvidos com o reino de Deus, com o ministério, com a igreja. Então, ontem ainda eu estava conversando com uma pessoa e falando, nós precisamos fazer. Porque a cada dia que a gente não faz, são N vidas que se perdem sem ter ouvido falar do amor de Jesus. Exatamente. Então, assim, quando a gente faz projetos, igual recentemente a gente teve a oportunidade de fazer um projeto lindo, se você ainda não assistiu, entra no YouTube agora, coloca ali Lagoinha One, coloca Rocket, Up, ou então Legacy, que são os ministérios de jovens que o Isaías dirige na nossa igreja, e você vai ver um projeto ali com muitas músicas, e aí a pessoa olha e fala assim, é muita coisa para pouco tempo. Eu lembro quando a gente sonhou, que eu falei com o Isaías, a data estava muito perto, e ele já falou assim, não, vem aqui, já vamos conversar. Eu já fui lá, porque um senso de urgência muito grande, de que tem pouco tempo até a volta de Jesus, e a gente precisa fazer. E diante desse cenário, procrastinar não é uma opção. Não pode ser uma opção na sua vida.
Então, que essa palavra verdadeiramente venha no seu coração. Tem mais gente até que pode compartilhar com a gente sobre isso, né, Sérgio? Sim, aproveitar a vida, né, gente? Quando a gente não procrastina, a gente aproveita a vida da forma como ela deve ser. Falando em aproveitar a vida, vamos aproveitar a oportunidade de ter junto com a gente aqui mais um homem nessa conversa. Esse homem que é literalmente um grande homem de Deus. Um gigante da fé. Vamos viajar lá para Curitiba, no sul do Brasil, e dar as boas-vindas a ele, querido pastor Charles Campos, pastor da Lagoinha Curitiba, pastor da Regional Sul, profeta, apóstolo, mestre, evangelista das nações. Eita Jesus. Aleluia. Nem eu sabia disso tudo. Tem uma girafa ali no fundo, vocês estão vendo ali? Rapaz, o homem é homem de Deus. E aí, Charlão, como é bom, irmão? Como é bom ter você aqui junto com a gente nesse programa. Seja bem-vindo. Coisa boa, Léo. Coisa boa. Vocês são top. Eu vi aí o Isaías já falando. Falei, meu Deus, nem precisa de eu entrar, já completou o time. Não, que isso. Não, mas você acrescenta demais, Charlão. Mas fala aí um pouquinho sobre aproveitar a vida. E vendo vocês falando aí, a vida vale a pena, né? Viver, nosso pastor sempre ensinou uma coisa pra gente, viver é simples, mas viver também é emocionante, né? Viver é coisa boa. E é interessante que às vezes a gente tem alguns mitos, né? No ambiente eclesiástico, você não pode citar outras coisas. Mas há pouco tempo eu vi o pastor Jeremias citando algo, e ele dizia assim, na graça comum, a boca do profeta diz, às vezes, como é a vida. E ele citava uma canção que diz que viver é não ter vergonha de ser feliz, né? Viver, e aí vai muitas coisas. E a vida é bela. Isso aí do missionário Gonzaguinha. Precisa ser vivida de forma simples, não é? Verdade. Sim, aproveitar a vida, aproveitar a família, né? Você está aí, estava em Belo Horizonte, de repente se mudou lá para o sul, para Curitiba, viveu essa grande transformação, né, na vida, essa mudança grande na vida. E fala um pouquinho para a gente como você tem se adaptado e aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado. Essa é uma resposta, talvez, que muitas pessoas, às vezes, acabam procurando. E tem duas formas de você achar isso. Você pensar, tudo tá indo tão mal, por que eu vim para cá, o que eu vim fazer aqui? Ou você, talvez, pensar como José do Egito pensava quando estava lá. E ele disse assim, gente, foi Deus que me trouxe para cá e me fez viver tudo que eu experimentei, tudo que eu vivi. Então, hoje, nós já vendemos tudo que a gente tinha em Belo Horizonte. Hoje, a nossa casa aqui é em Curitiba, a nossa vida está em Curitiba. Eu brinco, às vezes, que eu não sinto saudade de Belo Horizonte, né? Eu sinto saudade de Curitiba. E eu creio que é esse momento que só Deus, para explicar ao nosso próprio coração, como é você participar de uma mudança tão radical e você se sentir livre, feliz em experimentar essa mudança. Então, a partir do momento que resolvemos morar aqui, resolvemos viver a vida aqui. E aqui tem alguns desafios, né? O frio é um deles, e chega a 1 grau, 0 grau, mas tem outros desafios e outras coisas boas. A gente vive uma unidade maravilhosa da igreja, a gente vive um tempo de unidade entre os pastores, coisa assim surreal. Então, a gente percebe que não é o local que faz a vida valer a pena. É a pessoa que escolhe viver a vida e onde ela for, vai valer a pena. Seja em Curitiba, seja no Nordeste, no Sul, lá no Nepal, seja em qualquer lugar da face da Terra. A vida vale a pena ser vivida. Diga. Não, eu só para te fazer uma pergunta aqui, dentro desse contexto do fazer valer a pena, sobre o aspecto de 3 pontos que você colocou. Você falou lá no início que a vida é emocionante, depois viver sem a vergonha de ser feliz, e falou sobre mudança. Na nossa natureza, normalmente a gente tem essa dificuldade com principalmente essa última palavra, que é mudança. E muitas vezes nós resistimos a ela
com medo de nos tirar da zona de conforto. E com isso, chega um tempo que tudo parece estar assim, fadonho, talvez, isso parece cair naquela mesmice. O que você celebra aí nessa situação para fazer, ou dando a dica pro pessoal de casa, para fazer a mudança acontecer e tomar a decisão para essa mudança, sair desse ponto de inércia? Às vezes tem muita gente que vive triste a vida toda. E o que eu percebo é, você pode mudar a sua carreira profissional, você pode mudar seu endereço, você pode mudar a forma como você lida, pode mudar a sua atuação no ministério, você só não pode mudar de esposa. Então, mesmo. Tem coisa que tem que valer a pena com a mesma, a vida toda. Mas, trazendo para o lado mais prático disso, a mudança, ela exige um desafio interior. E quando você assume que o desafio ele pode ser bom, as perspectivas aumentam mais assim drasticamente. E as oportunidades de uma mudança para um lugar novo, que é o meu caso, né, uma cidade nova, ela me trouxe muito mais possibilidades do que na cidade que eu nasci. Então, quando a gente olha por esse prisma, né, o que a mudança vai trazer para mim? E a gente precisa se entregar totalmente, de cabeça. E aqui eu vivo, talvez, privilégios, amizades, posso já dizer assim, contatos, ambientes que eu não vivia em Belo Horizonte. A minha esposa, Vanessa, é outra mulher, Vanessa é outra pessoa, depois que veio para Curitiba. Então eu vi que a mudança fez bem a ela. Mas por quê? Ela decidiu no coração dela não olhar para trás, não ficar chorando o que aconteceu e assumir, essa é a minha vida, esse é o meu lugar. Então eu acho que quando a mudança vem, e nós temos mudanças por meio de tragédia, às vezes a perda de alguém, ou o que pode acontecer, nós temos mudanças propositais, eu escolho para algum lugar, nós temos mudanças que Deus nos leva. E independente delas, a minha escolha faz diferença. Então, eu conto algo assim interessante, né, que talvez nem todos fariam. Quando eu vim para Curitiba, uma das coisas que veio no meu coração foi perguntar numa igreja aqui, que talvez seja a igreja mais antiga que eu conheça, né, que é a PIB, se eles me abençoariam para ser um pastor aqui na cidade. E parece ser loucura, né? Mas no meu coração veio, eles já estão aqui há mais de 100 anos. Então eu queria que eles me abençoassem. E isso criou um vínculo tão grande que hoje a nossa vida é vivida juntas, né? Nós temos amizades, temos caminhos que são próximos. Então eu vejo muito isso. A pessoa vive a vida toda com medo da mudança e aí ela não muda. Ou ela experimenta uma mudança e ela vai desfrutar de algo maravilhoso que tem para a vida dela. Porque só tem como desfrutar se você estiver ali presente de verdade, né? Eu vejo que muitas pessoas vivem aquela ansiedade, por isso não conseguem desfrutar a vida. Porque elas ou estão vivendo atrás, no passado, é clássico, né? Ou estão vivendo no passado ou estão vivendo no futuro, mas não estão vivendo no presente. Aquela definição simplista, Leozinho, onde fala que excesso de passado é depressão. Excesso de futuro é ansiedade. E excesso de hoje é estresse. Exatamente. Então eu tenho que aprender a desfrutar aquele momento. Quem sou eu hoje? Hoje eu sou Leonardo, marido da Vanessa, pai do Benício, da Bela e da Ana Laura. Então eu vou desfrutar disso. Meus filhos hoje, gêmeos de 4 anos e a mais nova de 2 anos. Eu vou desfrutar desse momento deles. Não adianta ficar ali querendo brincar com ele, com meu filho de espaçonável, porque ele não consegue atingir isso. Ele gosta de brincar, muitas vezes, de um quebra-cabeça com umas peças maiores, de montar o alfabeto. Então fica ali, como é que é? Ah, depois do A vem o quê? B. Depois do B vem o quê? C. Aí tem pai que fala assim, cara, vou ficar brincando disso com meu filho. Cara, tem tanta coisa para fazer. Cara, aproveita a vida. Você só vai ter
ter aquele momento. Você só vai ter... meu filho não vai ter 4 anos de novo, ele só vai ter 4 anos agora. Né? Então, saber aproveitar. Aí fica reclamando, não, mas quando eu era solteiro, já viu muito homem que é assim? Rapaz, mas quando eu era solteiro, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo. Cara, você podia fazer tanta coisa quando era solteiro, você aproveitou a vida de solteiro? Agora aproveita a vida de casado. Quando era solteiro, ele devia estar falando, quando eu casar, vou fazer isso, eu vou ter... Inverte. Aí é esse senso que eu perguntei para o Charles ali sobre o aceitar dessa mudança. Tem que aceitar. Porque isso aí é que nos tira o privilégio dessa plenitude, até nos sujeitar ao novo na nossa vida, para ser emocionante, como o Charlão falou. E sabe o que é legal do Charlão? Eu lembro assim, um pouco antes dele ir para Curitiba, é óbvio, ele estava feliz, estava ali na igreja, a gente estava sempre se encontrando. Mas hoje eu encontro com o Charlão, o sorriso dele está de orelha a orelha. Olha lá. Quando a gente conversa... O sorriso está maior, né? Não, quando a gente conversa e ele fala da igreja, fala dos irmãos lá, Eduardo, a turma toda aí do Ministério de Louvor, quero mandar um beijo carinhoso para vocês, todo mundo, Darlan, a turma é grande lá, a turma abençoada. E o pastor Charlão e a Vanessa falam assim, com tanto amor no coração, porque é uma vida que vale a pena. E foi uma decisão que valeu a pena na vida dele. Ele já me contou a história, né? Já me contou parte do testemunho. E eles não procrastinaram, eles escolheram não dar ouvido àquela voz que diz não à mudança, vai ser difícil. E está aí, crescendo, florescendo e sendo bênção naquela terra. E eu tenho muito orgulho desse meu pastor querido. Não, e fora que fizeram a mudança ser leve. Porque eles poderiam ir, porque assim, você pode cumprir a vontade de Deus como Jonas. Você vai reclamando, vai murmurando, fazendo de tudo para retardar aquilo, ou você pode fazer a vontade de Deus aproveitando, usufruindo. Então, você vai plantar uma igreja em Curitiba, vai com uma churrascaria abençoada, come ali um churrasco com a esposa, aproveita, né? Planta a igreja também, aproveita ali no frio, tomar um chocolate quente, um café diferente, um fundi, eleva o nível do casamento, né? Ele diz, a esposa dele ficou até mais feliz do que já estava aqui. Não que ele estivesse triste, mas às vezes nós temos essa capacidade. Tem coisas que são tristes mesmo, mas tem momentos que somos nós que azedamos o momento. Né? Exatamente. A vontade de Deus você vai ter que cumprir ela. Agora, você pode cumprir de maneira agradável, você pode cumprir fazendo se tornar algo pesado. Nós falamos no início, Charlão, sobre, você deve ter participado ali, visto também, a gente falando sobre o déficit de atenção, né? O meu caso, do Isaías também. A gente ainda percebe essa questão onde, por exemplo, para mim, dentro da minha personalidade, o meu ambiente de trabalho, ele tem que ser alegre, porque eu sou assim. Então, até diante dessas mudanças, o pessoal que está de casa aí, é encarar, ainda que nas mais condições adversas ali apresentadas, criar aquilo que te faça bem. Voltamos ali à celebração, né? O Charlão esteve lá, ele viu virtude, viu cor na cidade, ele viu ali outro aspecto nos irmãos da igreja, valorizou o churrasco que come lá. Tudo isso nos ajuda a manter essa plenitude e o novo da vida, né, Charlão? Escolha. Tudo, o pastor Márcio diz, tudo na vida é uma escolha. E é um paradoxo, porque debaixo da escolha você caminha debaixo da soberania de Deus. Mas eu estava vendo, eu também tenho a Vanessa pedagoga, né, psicopedagoga, fica avaliando. Então, acho que parece que o pré-requisito pastor da Lagoinha é ser TDAH. Mas, via também o Léo falando da procrastinação. Banalizou a parada, eu achando que eu era exclusivo. Vibrei aqui com o Léo, então agora eu creio que o Léo vai responder os WhatsApp da vida. Já melhorei. Já tenho menos de 600 mensagens para responder por dia. E o Léo... Boa, Charlão! Aqui, olá, Charlão, vejo que tu és profeta, meu irmão. Uma revelação. Não, é porque é assim, ó. foi. Meu celular é assim, ó. Abre meu WhatsApp, tá lá. Marcado primeiro, anotações, que são as coisas que eu não posso esquecer. Segundo, minha esposa. Porque ela mandou, eu vou responder. Existe o limbo. Tá fixado. Pastor Márcio. Ei, filho. Tá fixado. Aí depois vem uma ordem de prioridade que eu não posso revelar aqui para não... Aí depois vem o limbo. E provavelmente tem alguma mensagem minha nesse limbo aí, entendeu? Oh, meu Deus. O fundo do poço tem alçapão, eu tô ali, pode ter certeza. Mas, ô Charlão,
deixa eu agradecer a sua presença aqui, meu nobre, e deixa um recado aí para os homens que estão nos assistindo aí sobre essa vida plena. Rapaz, tem coisa que a gente, como pastor ou igreja, você quer atrair os homens, né, para viver bem. O homem, para viver bem, precisa de pouca coisa. Um homem, tendo uma camisa de malha, uma calça, um tênis, ele vai em qualquer lugar. Então, a vida do homem é simples. Agora, o homem precisa ter a sua liberdade. E ele precisa se dar à organização, né, seu próprio ser interior, de adquirir essa liberdade, que não é libertinagem, é uma liberdade. O homem precisa ter o seu lazer, seja assistir um filme, futebol, qualquer coisa, isso faz parte da vida. E o homem precisa saber escolher onde ele vai viver os seus dias. Então, às vezes eu vejo homens tão perdidos assim, que às vezes começam não a sonhar, mas a idealizar, e acaba sendo utópico ou fantasioso demais. Bom, o que a gente gosta é um time de futebol, andar de carro bom, que talvez nem seja nosso, a gente vai de carona, ver os carros bonitos, amar Jesus e ninguém encher a nossa paciência. Então, se o homem ele for simples, a casa dele vai ser mais simples, a esposa, ou a namorada, a família. E aí é preciso aprender a viver a vida, né? Então, é viver a vida de maneira assim, graciosa, simples, leve, sem peso, sem complicar demais. Show de bola. Tem gente que já complica muito pra gente. É verdade. Charlaço, beijo no seu coração, meu nobre. Muito bom, muito alegria bom. falar contigo. Não demora a aparecer aqui em BH, não, falou? Vem pra cá, Sérgio. Valeu, obrigadão. Gente, o Charles fala ali sobre essa questão de viver leve. E eu acho que aqui também a gente deve partir do pressuposto ali, tem uma frase também, uma citação que diz que a gente deve trabalhar naquilo que a gente gosta, escolher um trabalho que a gente gosta, e nunca vamos precisar de trabalhar ali no resto da vida, uma situação por aí. Eu acho que a gente, né, nós, ministerialmente, temos que ver assim, e para o pessoal de casa, se é dado ali trabalhar num banco, num escritório, na rua, enfim, dirigindo um automóvel, é encontrar esse sentido para fazer aquilo ali ser leve, lembrando aquilo que nós falamos, né, sobre Cristo ser a essência daquilo que a gente faz, não é, Isaías? É verdade. O homem ele precisa de ter planos a longo prazo, ele precisa ter planos a médio prazo e planos para agora. O pastor Márcio tem uma frase que ele sempre fala, e aqui eu quero pedir licença poética para gastar um pouco o meu dom, né, de imitá-lo, como eu acho que todo membro de Lagoinha, no dia de se tornar membro, ou no batismo, ou por meio da transferência, faz, né, um dia de curso para poder imitar. Mas ele sempre fala uma frase nas pregações: Feliz, eu tenho plano para viver até 100 anos, mas eu só tenho o hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas é verdade, a gente precisa ter planos para a vida. Eu acho que um homem, quando ele não tem plano, é um homem que cedeu à procrastinação, um homem que estagnou, se aprofundou. Mas quando ele consegue planejar, então o que eu tenho para hoje? O que nós vamos viver juntos hoje? Fazer isso de maneira intencional, uma palavra que o pastor Flavinho gosta muito, de maneira intensa. O que eu tenho para amanhã? O que eu tenho para o próximo mês, para o ano? Poxa, se planeje fazer uma viagem internacional, se planeje aí arrumar seus dentes, se planeje fazer um corte de cabelo diferente, se planeje fazer um exercício físico. Aproveite a vida, tem tanta coisa para a gente viver e às vezes ficamos tão presos na rotina, no nosso dia a dia, que a gente não consegue aproveitar. Então, irmão, eu dou um conselho muito para os jovens. Fala assim, olha, a hora de estar no culto, é a hora de estar no culto. Então, desliga do celular, pega a palavra, irmão, se derrame ali com o Senhor, usufrua daquilo. Saiu do culto, vai sair com alguém, vai, come, para de falar de problema, conheça a pessoa, desenvolva o relacionamento. Tá para tirar férias? Não vende as suas férias, não. Eu sei que às vezes você tem compromisso financeiro, muita coisa para resolver, mas, irmão, casa, todo ano é um puxadinho que você faz. Vai viajar, curte, leva seu pai, sua mãe para Caldas Novas, fica lá no que eu chamo de canjão, sabe?
Peguei meus pais, levei para Caldas Novas, coloquei ali naqueles negócios, aquelas águas mornas lá, parecendo o tanque de Bethesda. O anjo veio, agitou, curou. O casamento tá uma bênção, entendeu? Só Jesus. Mas aproveita a vida, aproveita a vida, irmão. É isso mesmo, muito bom. Isaías, muito obrigado por estar aqui junto com a gente nesse tempo, né? E sempre bom receber de Deus através da sua vida, através daquilo que tem acontecido. Serginho, Felipe, estamos chegando ao final de mais um programa, né? De mais um Agora é com eles. Quero deixar para você que está nos assistindo, encerrar com as palavras do apóstolo Paulo. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então não procrastine, viva a vida da melhor maneira que você pode viver, aproveitando tudo que Deus tem dado para você. É ou não é, minha gente? Verdade. Então, vamos embora, nos despedindo desse povo maravilhoso. Até o próximo Agora é com eles. Beijo para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, pessoal.